Em um dia como outro qualquer, no mês de dezembro de 2019, uma funcionária de um berçário na Califórnia, nos Estados Unidos, acordou com um pequeno caroço na língua. Ela imaginou que fosse apenas o resultado de uma mordida involuntária enquanto dormia. Mas o caroço não sumiu depois de algumas semanas. E não demorou muito para que ela descobrisse que estava com um tumor na língua. Aqui é o Ivan Lima e sejam bem-vindos. Jamie Paul tinha 37 anos, quando sua vida virou de cabeça para baixo. 2 semanas depois de encontrar o caroço, ela percebeu que ele talvez estivesse ficando maior, já que estava esfregando em seus dentes e causando desconforto. Em janeiro de 2020, ela foi ao dentista para fazer uma limpeza de rotina e perguntou o que poderia ser. O dentista disse que não era nada demais e que ela não precisava se preocupar. E foi o que Jamie fez. Ela até pesquisou na internet, mas não encontrou nenhum resultado que fosse parecido com o seu caroço. Com a sensação de que aquilo não era normal, a funcionária do berçário se consultou com um otorrinolaringologista no mês seguinte. E o médico retirou um pedaço do tecido do caroço para fazer uma biópsia. Foi então que, em março de 2020, veio a chocante notícia. Era um câncer de língua agressivo. Jamie teve um turbilhão de sentimentos com a descoberta. Ela ficou triste, é claro, só que ficou com mais raiva do que qualquer outra coisa, pois ela se sentia traída pelo próprio corpo. Em entrevistas, Jamie disse que não sabia mais quem era após o diagnóstico, pois ela tinha uma vida saudável antes. Então, por que isso estava acontecendo? Só que Jamie não se deixou levar apenas pela raiva e acabou transformando o sentimento na força que precisaria para a batalha que estava apenas começando. O médico rapidamente marcou uma glossectomia parcial, que é uma cirurgia que retira a parte afetada pelo tumor da língua. Com um pedaço de pele da perna, a língua foi reconstruída tranquilamente, mas a história não acabou por aí. Os exames também mostraram que o câncer havia se espalhado pelos gânglios linfáticos. Então ela acabou precisando fazer um esvaziamento cervical na região do pescoço. Esse foi um dos momentos mais difíceis na batalha, pois Jamie precisou ficar uma semana no hospital. E como era praticamente impossível que ela se alimentasse sozinha, a alimentação precisou ser feita por um tubo. Sem falar que as normas envolvendo a pandemia não permitiam visitas. A recuperação tinha tudo para ser tranquila, mas aí novos exames mostraram que o câncer também tinha se espalhado pelo sistema nervoso de Jamie. Imagine só quanta força ela precisou ter para passar por isso. No total, os médicos informaram que ela teria que passar por 30 ciclos de radioterapia, tanto no pescoço quanto na cabeça. E no momento em que foi informada disso, os profissionais ainda avisaram que ela sofreria queimaduras, tanto na boca quanto no pescoço, e que talvez não seria capaz de falar da mesma forma depois do tratamento. Pensando que sua vida nunca mais seria a mesma depois dessas notícias, Jamie até gravou vídeos falando para que seus filhos, de 3 e 5 anos, soubessem como era sua voz, caso ela não se recuperasse. Dizendo ela que as 6 semanas de tratamento com radioterapia foram a coisa mais difícil que ela fez em toda a vida. Os médicos foram sinceros e avisaram que não seria nada fácil. Mas Jamie tentou ao máximo manter o pensamento positivo, dizendo ela que pensava que aquilo seria apenas um ponto na vida e que faria tudo o que fosse necessário para poder ter mais tempo aqui no mundo com seus filhos. E foi dito e feito.
A batalha chegou ao fim, mas não sem deixar sequelas. Ao final da cirurgia e dos primeiros tratamentos, Jamie sentia que sua língua era como um objeto estranho na própria boca e que ela acabou tendo que aprender a controlar e movimentá-la de novo. Foram 5 meses de tratamento com uma fonoaudióloga para que ela voltasse a falar e comer sem ajuda, o que foi um grande avanço, mas que, infelizmente, não conseguiu tratar de maneira definitiva algumas dificuldades nesses movimentos, incluindo de engolir. Além disso, outra coisa não voltou 100% ao normal. A radioterapia deixou a boca de Jamie seca, uma condição que ficará dessa forma durante toda a vida dela. E por causa disso, ela não podia se esquecer de se hidratar constantemente. A boca acabou ficando um pouco torta e ela perdeu 16 quilos por não conseguir se alimentar da forma correta. E é verdade que a voz de Jamie não é a mesma depois de toda a luta, mas ela disse que está muito grata apenas por conseguir falar. O curioso é que nossa guerreira descobriu que esse tipo de câncer normalmente se relaciona com homens mais velhos e que já foram fumantes, uma característica que também nada tinha a ver com ela. O fato é que, contando toda a história de uma vez, é um pouco difícil de imaginar o quanto Jamie teve que batalhar dia após dia, encontrando força e superando o sentimento de desistir. Só que, mesmo se sentindo feia e envergonhada, seus filhos fizeram com que ela mantivesse o foco na perseverança. As terapias de fala e fisioterapia continuaram, e a previsão para a recuperação total do câncer é de 18 meses. Ela mesma diz que sabe que o processo é lento e que deixará que toda a sua cura dure o tempo que for necessário. E em meio a todas as tribulações, ela está aprendendo a amar seu novo eu e, principalmente, essa nova oportunidade de viver um dia de cada vez. Hoje em dia, Jamie vê como é importante falar sobre o câncer e se sente grata por ser uma das pessoas responsáveis por levar uma mensagem de esperança para aqueles que mais precisam de ajuda. E o que eu posso dizer é que espero que a história dessa guerreira tenha inspirado você de alguma forma. Eu fico por aqui. Um forte abraço e até mais. Tchau!